muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Que privilégio estar com vocês nessa noite. Eu peço que ainda em pé, abram suas Bíblias, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. O texto que já foi lido e nós iremos ler novamente. Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Enquanto você localiza, eu quero, com muita alegria, trazer uma saudação, um abraço do meu pastor Antônio José, a liderança dessa igreja, a quem com muita honra eu sirvo como seu vice-presidente, numa igreja centenária, uma igreja de gerações, e eu tenho a alegria de estar aqui e me sinto muito honrado de poder participar novamente do Camp Brasil. O meu abraço e minha saudação ao pastor Jeremias, e no nome dele cumprimento toda a diretoria da igreja, todos os dignos pastores que estão aqui presentes. Cumprimento também meu amigo André Bueno. Como eu aprendi a amar esse homem, ele liga e é uma ordem vir aqui. Deus te abençoe, pastor André, missionário Midian. E nesses cumprimentos eu cumprimento toda a equipe de liderança do Camp Brasil, dos adolescentes, que Deus abençoe. Que trabalho incrível Deus está realizando aqui através de vocês. Uma nova geração já foi levantada. Não faltarão profetas nessa casa, não faltarão pastores, não faltarão missionários. Um dia nenhum de nós estará mais aqui, mas essa semente estará. Que Deus abençoe. Ela caiu em terra boa e já frutificou. Que Deus abençoe vocês. Vamos ler a palavra de Deus. João capítulo 15, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Podeis sentar, glorificando ao Senhor, e eu peço a companhia de vocês nesse tempo que tenho para compartilhar algo do Senhor nesta noite. E eu pedi uma palavra do céu para esta igreja, para o Camp Brasil, a partir desse tema que está sendo proposto nesse ano, Conectados. Nós estamos diante de um texto que retrata os momentos finais do ministério de Jesus. O retrato apresentado, ele começa a ser visto e percebido a partir do capítulo 13 desse livro, quando Jesus chega para o momento da Páscoa com seus discípulos. Ele lava os pés dos seus discípulos e ele institui a Santa Ceia naquela noite. Aquela era uma noite de quinta-feira. Estas palavras de Jesus proferidas aqui foram proferidas numa noite de quinta-feira. Um dia que começou cheio de expectativas. Havia no coração dos discípulos o grande desejo de cercar a mesa com seu mestre e participarem da Páscoa. Eles saem logo cedo, providenciam o cenáculo, conseguem movimentar toda uma estrutura para deixar tudo pronto para o mais desejado e esperado encontro daquela noite, naquela noite de quinta-feira. O que eles não sabiam é que aquela noite de quinta-feira reservava para eles surpresas dolorosas, de grande impacto, porque naquela noite de quinta-feira, em que Jesus cercaria a mesa com eles, Jesus faria 3 fortíssimas declarações,
que abalaria terrivelmente o colégio apostólico. Primeiro, naquela noite de quinta-feira, Jesus avisou, comunicou-os, deu ciência que no meio daquele grupo de 12 havia um traidor. Foi de grande impacto essa notícia. Quando a gente lê no capítulo 13, o momento em que Jesus declara isso, eles se entreolham, eles ficam inquietos, ansiosos, desejosos para identificar quem ousaria fazer tamanha crueldade. Quem ousaria trair o seu próprio mestre dentre aqueles que viveram 3 anos, compartilharam de tantas coisas boas, dias de alegrias, dias de lutas. Mas como se não bastasse o golpe terrível de ouvir naquela quinta-feira que no meio dos 12 tinha um traidor, Jesus também naquela noite comunica a eles que ele será morto, ele será tirado do meio deles. E Jesus diz, citando a profecia de Zacarias, o pastor será ferido, as ovelhas serão dispersas, vocês se escandalizarão de mim. Se avizinha um dia sombrio, a sexta-feira é um dia que vocês não desejarão testemunhar, mas ela é inevitável. Para isso eu vim, para isso o Pai me enviou aqui, para enfrentar a sexta-feira. Eles ainda atordoados, tem um traidor, o mestre vai morrer. Jesus dá uma terceira notícia naquela noite de quinta-feira. Jesus olha para o líder daquele grupo, aquele mais expressivo, autodeterminado, que estava sempre respondendo pelos 12, e diz, tu me negarás ainda hoje, antes que a sexta-feira chegue, antes que o galo cante. Portanto, a estrutura emocional dos apóstolos está completamente dilada. Eles estão terrivelmente abalados. É por isso que termina o capítulo 13. A gente começa o capítulo 14, num grande sermão de Jesus, ele dizendo, não se turbe os vossos corações. Eles estão turbados, eles estão preocupados, inquietos, eles estão desanimados, desestimulados. Isso é tão evidente que quando Jesus sai daquele ambiente e vai para o jardim orar, eles estão tão frustrados que não conseguem sequer suportar assistir o mestre na sua angústia. Aquele era um dia difícil. E Jesus profere agora um grande discurso no capítulo 14. E é um discurso de esperança. E o que Jesus promete a eles basicamente é isto: eu morrerei, mas eu ressuscitarei. Eu irei para o Pai, mas voltarei para vós. A minha ida tem um dia marcado de retorno. E no dia que eu voltarei para a gente nunca mais se separar novamente. Eu irei e prepararei um lugar para vocês, e eu virei aqui outra vez, levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Esse é basicamente o discurso do capítulo 14. Aí chega o capítulo 15, Jesus agora vai falar da vida que está na temporalidade entre a sua ascensão ao céu e o seu retorno. O que ele vai falar agora no capítulo 14, no capítulo 15 e 16, é basicamente instruir, encorajar os seus discípulos a viver a vida enquanto ele vai e enquanto ele volta. E ao falar desta vida, deste marco temporal, desse recorte de tempo entre a assunção e a parousia, o retorno, ele agora vai falar de que eles precisam estar fortalecidos, unidos, corroborados na fé que ele colocou no coração deles. Jesus nem um momento os engana. O mundo será terrivelmente hostil. Ora, foi assim com ele. O mundo vai matá-lo na sexta-feira. E Jesus sabe que todo esse aperto vivido, toda essa hostilidade e ódio e oposição será também dirigida aos seus discípulos. Por isso que ele quer assegurar que os discípulos não desfaleçam, não desanimem. Aqui entra um verbo que é repetitivo no capítulo 15, que os discípulos
permaneçam. Há uma intenção de Jesus, de que eles não desistam e nem desanimem. E para isso Jesus agora os instrui acerca da união deles com Cristo, de como eles precisam estar vinculados neles, para que por meio desta união, eles não só sobrevivam, resistam os dias maus que virão, mas também frutifiquem, vivam uma vida condizente a esta união. Aqui estamos no João 15, quando Jesus traz agora à tona uma alegoria, uma imagem, uma figura de retórica, e ele olha para si e diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são as varas. Se vocês estiverem conectados comigo, ligados a mim, vocês produzirão muitos frutos. Meus irmãos, adolescentes do Campo Brasil, meditando nestas palavras de Jesus, nos textos que lemos, nos 5 primeiros versículos desse texto, Deus trouxe ao meu coração pelo menos 3 percepções que implicitamente confrontam o espírito do tempo dos nossos dias. Peço a atenção de vocês. Primeiro, Jesus deixa claramente aqui a identidade dele, Cristo, e dos discípulos, a distinção que há. Quem é Cristo? Quem é o discípulo? Ele destaca claramente o papel que cada um ocupa no seu plano, no seu projeto, no seu reino. Ele olha para si e diz: eu sou a videira verdadeira. Interessante que quando ele faz esta afirmação, e se faz como fez para um judeu, ele não evitará de lembrar que videira no Antigo Testamento é Israel. Os profetas falaram do povo de Israel como videira. O salmista poetizou sobre Israel como videira. Os profetas falaram do Deus amoroso, que desejou uma videira, e que desejou que ela florescesse, que ela desse muitos frutos. E para isso ele regou, ele cercou, ele cuidou de todos os lados, ele protegeu. Mas ao invés de dar o fruto desejado, produziu frutos maus. Por isso que agora esta videira estava sentenciada ao juízo, de ser cortada, de ser queimada. Portanto, quando Jesus diz: eu sou a videira, a imagem de um judeu olha e vê: não, a videira é Israel. Foi assim que os nossos profetas disseram. E aí Jesus certamente os interpela para dizer: não, aquela videira apontava para a verdadeira, era apenas sombra daquilo que haveria de vir. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vocês são as varas. E eu quero chamar a atenção de vocês para esta afirmação, essa distinção que ele estabelece. Ele é a videira, ele é aquele pelo qual dele brota a vida que flui através de nós, brota a graça que nos sustenta, que nos move e que nos coloca de pé. Nós somos apenas ramos. O que é ramos sem videira? Ramos sem videira é um frágil ramo que não vai ter nenhum valor, é imprestável, vai ser cortado, vai ser jogado no fogo. O que Jesus está querendo deixar claro aqui é a distinção qualitativa, essencial que há entre ele, o Senhor da igreja, o nosso Senhor, e nós, seus discípulos, seus servos, seus adoradores. O que Jesus com isso confronta? Qual é o espírito do tempo que está aqui interpelado quando Jesus faz essa distinção? Eu sou a videira, vocês são ramos. Se vocês forem cortados, vocês morrem, mas da videira brota mais ramos. Eu não deixo de existir sem vocês, mas se você não estiver em mim, você morre, você é cortado, você não produz fruto, você não terá valor nenhum. Talvez você já esteja
esteja entendendo o quanto você depende dEle, o quanto você precisa dEle. E se esse sentimento está no teu coração, esta noite, esta é uma oportunidade de, sabendo que Ele não deixou de vir ao Campo Brasil, você poderá agora levantar a sua mão e prestar a Ele a glória e o louvor que Ele merece. Por favor, fique com a mão levantada um pouquinho só. Porque o espírito do tempo confrontado aqui é a realidade em que nós estamos inadvertidamente nos colocando no centro das coisas. Estamos nos levando a sério demais. E muitas vezes estimulados à ideia de que nós somos necessários, nós somos, essenciais, não progride, não avança, não vai sem que eu esteja, sem que eu participe. Nós somos apenas os ramos. Ele é a videira. Ele é a videira. Ele é a videira. Por isso que diante dele a gente fica de joelho e adora, e bendiz, e glorifica, e diz: Deus, sem ti eu morro, sem ti eu pereço, sem ti eu seco e murcho, e serei queimado no fogo. Tu sem mim continua sendo Deus, tu sem mim continua reinando entronizado, tu sem mim continua governando o universo. Por isso que não me resta outra coisa senão bendizê-lo aqui, adorá-lo aqui. Se você reconhece isso, levante a mão para adorá-lo agora. Nos levamos a sério demais, mas você não é a videira, você é apenas um ramo nessa videira. Mas há uma segunda coisa que Jesus trata nesse texto, e que implicitamente confronta outro espírito do tempo, é a relação que ele estabelece aqui, entre nossa identidade e a vida comunitária. Perceba, eu sou a videira, mas vocês sabem qual é a parte visível da videira? Os ramos. Você olha para uma videira, o que é que você vê? Você vê os ramos. A videira é a composição dos ramos. Nós somos o que somos, unidos uns aos outros, vinculados uns aos outros. A nossa identidade se afirma enquanto vivemos em comunidade, em comunhão, desfrutando da fraternidade, de sermos filhos de um mesmo Pai, salvos pela mesma graça, habitados pelo mesmo Espírito e o mesmo poder. Isso confronta o individualismo do nosso tempo, que afirma o indivíduo como o centro das coisas, como aquilo de mais importante que existe numa sociedade consumista e mercantilista como a nossa. E isso tem implicação na espiritualidade, na devoção, muitas vezes nos sentindo, completamente ensimesmados e voltados aos nossos próprios interesses e egos. Nós imaginamos agora as coisas funcionando em torno de nós, fazendo do jeito que a gente gostaria que fosse. E quando nós nos sentimos, quem sabe, desinteressados, frustrados, chateados, nos afastamos, nos isolamos, ficamos em casa. Está crescendo em São Paulo os desigrejados assustadoramente, gente em casa, distante, e alguns com muita presunção, lá no sofá da sua casa e no pijama, assistindo o culto agora. Ele diz: mas por que ir para a igreja? Eu sou a igreja. Tu não é a igreja, santo. Tu só é a igreja enquanto convive, participa,
tem comunhão. Ninguém individualmente é a igreja somos nós, a igreja é corpo, a igreja é um templo formado de pedras vivas que eu e você somos. Nós somos a igreja de Jesus. Porque de alguma forma queremos um Deus para chamar de nosso. Particularizamos a espiritualidade, a experiência da vida cristã. E Deus está nos advertindo com este tema, com este texto, com estas palavras. Você só existe enquanto coexiste, enquanto se relaciona, enquanto tem comunhão. A vida só flui em você se estiver ligado na videira, em outros ramos. Se você corta, você morre, você deixa de existir, você desaparece. A vida da igreja é essencial para você, para te nutrir, para te fazer crescer. Eu sei que para algumas pessoas a igreja e o solene ajuntamento se tornou um verdadeiro entretenimento. Vai quando pode, quando dá certo. Vive uma vida e uma espiritualidade regida pela lei do menor esforço. Dá a Deus o que resta, o que sobra. Inventa desculpa para não vir, para não participar. Qualquer infortúnio e contratempo é motivo para não vir, para desistir, para dar uma desculpa. Deus está nos confrontando, porque as gerações que Deus está levantando e avivando neste tempo, são gerações que vivem a comunhão, que gostam do ajuntamento, que sentam na mesa junto com outros, que vêm ao cenáculo para orar, que dão as mãos e ajuda os que precisam de ajuda, que persevera na dor do outro, até que a solução do alto chegue, que não desiste de suportar o que está enfraquecido, até que ele seja restaurado, que senta do outro lado de alguém que talvez não queira sequer companhia, mas mesmo em silêncio, é presença quente, renovadora, alento de Deus, vida do céu, consolo do céu. Você pode ser isso para alguém. Nós precisamos disso, porque estamos sendo moldados por uma sociedade que nos ensina a olhar apenas para nós. Estamos cegos de tudo e todos. Eu lembro quando morei aqui em São Paulo por quase 10 anos, e eu fazia mestrado em São Bernardo, e eu fazia aquele trecho do metrô, da Sé, Jabaquara, e muitas vezes, 5 horas da tarde, eu vindo, e eu sei que vocês sabem o que é pegar um metrô na Sé, 5h30 da tarde, no meio da semana. E eu lembro que muitas vezes eu ficava do ponto mais alto da estação, olhando aquela multidão de gente, sem se ver, sem se olhar. Empurra quem está na frente. Eu quero chegar primeiro, eu quero chegar em casa agora. Não importa se eu preciso ocupar o lugar de alguém, seja um idoso, seja um portador de necessidade especial. A nossa sociedade está cegando para o outro. As pessoas estão cada vez mais egoístas, correndo através de sonhos, expectativas e metas que suprem apenas seus desejos pessoais. É por isso que um evento como esse te confronta, porque Deus vem aqui te dizer: você não é dono da sua vida, você não é dono do seu destino, você foi comprado por um alto preço, e quem te comprou manda em você, dá a última palavra sobre você. Ele pode hoje mesmo chegar em alguém aqui e dizer: eu quero o melhor dos teus dias, eu quero o melhor da tua juventude. Sabe esse curso que você fez achando que ia ganhar dinheiro? Não, você vai ajudar outros e vai morrer liso, mas feliz, realizado, porque fez o que eu te chamei para fazer, porque cumpriu o propósito que eu tenho para a tua vida. Quantos desejam cumprir o propósito?
Fique com a mão levantada, por favor. E fale com Deus agora. Talvez seja um momento oportuno de você dizer: Deus, usa a minha vida, Deus. Está aqui, Senhor, os meus sonhos, os meus anos, Deus. O melhor dos meus anos. Essa força que eu tenho, Deus, está aqui. Está aqui, Deus, diante do teu altar, a quem eu vou precisar servir. Fale com Ele agora. Fale com Ele agora. Eu sinto o Senhor derramando sobre nós um avivamento de comunhão, de amor. Se lá fora ninguém se vê, ninguém se percebe, ninguém sente o outro, aqui, guiados, impulsionados pelo Espírito Santo, nós nos amamos, nós nos enxergamos, nós sentimos o que o outro sente, nós perdemos noite de sono por causa de uma dor que não é nossa, é do outro. Deus quer devolver à sua igreja a capacidade de se sentir em comunidade, em que quando um sofre, todos sofrem. É assim que acontece com os membros de um mesmo corpo que somos nós. Deus estará devolvendo a esta igreja, a igreja desses dias, um impulso de contracultura em que enfrentaremos o egoísmo avassalador, ensimesmado, materialista, interesseiro, e em lugar disso, Deus fará brotar dentro de nós corações altruístas, amáveis, dispenseiros do bem, servos de todos, mordomos de Deus, amigos, pacientes, discipuladores, conselheiros, encorajadores. Aonde estão esses? Aonde estão esses que Deus vai levantar? Aleluia! Mas há uma terceira coisa que Jesus nos ensina aqui, em linhas gerais, e confronta o espírito do tempo, que é a importância de permanecer nele. Perceba, ele diz: vocês devem permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Esta palavra permanecer, ela repete 11 vezes, nos primeiros 11 versículos do capítulo 15 de João. E é interessante, porque ela também é confrontadora para um espírito do tempo, que é relacionamentos fugazes, efêmeros. Há um grande estudioso deste tempo que chama relações líquidas. Não é mais sólida, se desfaz com a maior facilidade. Há um clique. Esta palavra conectado é tão sugestivo, porque na prática você vive a realidade, que para desconectar basta um clique. Já se desligou, já se desvinculou, já não é mais amigo, já não segue mais. E nós estamos sendo confrontados pelo Senhor, porque o Senhor quer nos ensinar a permanecer. A permanecer. Não vamos ficar enquanto está tudo bem, porque terão dias de chuvas, de tempestades, de trovões, de provas. Eu tenho preocupação, gente. Eu tenho preocupação com uma geração que vai nascendo num ambiente de muita facilidade tecnológica. Está tudo acessível, nem metiolate arde mais. E eu fico às vezes pensando se isso de repente não vai infantilizando a gente, deixando a gente excessivamente frágil, vulnerável. A primeira decepção a gente se desmancha, se quebra todo.
vai embora, rompe com a igreja. O primeiro dissabor é motivo da gente largar tudo, entregar o cargo. Ora, pastor, eu não me sinto valorizado, mas por quê? É porque a irmã passou e não falou comigo. Crente, tu vai crescer mesmo sendo adolescente, e não vai desviar nas lutas que você vai enfrentar, mesmo ainda tendo pouca idade que você tem. Deus vai te amadurecer, e acredite, dias de luta e sofrimento é Deus te forjando para você permanecer. Pegue, por favor, na mão desta pessoa do seu lado, olhe nos olhos dela e diga assim: nós vamos permanecer. Não importa o que aconteça, nós vamos permanecer. Adore a Ele, aquele que te fortalece, aquele que te dá ombros resistentes para suportar o que você terá que suportar. Nós precisamos confrontar isto, gente. Uma realidade de trânsito religioso. Pessoas mudam de igreja como mudam de roupa. É a realidade, o fenômeno da múltipla pertença. Uma cidade grande como essa, isso é tão real. A pessoa é crente em 5 igrejas diferentes, gosta do louvor de um, gosta da mensagem da outra, gosta da oração de cura da outra, e sai transitando a semana toda. Segunda vai numa, terça vai noutra, quarta noutra, quinta noutra, e acaba não sendo de ninguém, não pertencendo, não se vinculando, não deixando que Deus te trate, enquanto você se relaciona. O ferro precisa afiar o ferro, e afia o ferro enquanto tem atrito, enquanto se toca, enquanto vem as crises, problemas. Deus vai te fazer crescer. Você não vai ser uma menina mimada aqui, você vai crescer para ficar firme, para ficar firme, para ficar firme, para ficar firme. Recebe esta palavra. Pior que nós alimentamos isso com uma espiritualidade superficial, que é indisposta, é preguiçosa. A gente não quer mais ler livro, só quer ler resumo. A gente vai assistir uma mensagem, coloca na velocidade 2 vezes mais, para terminar logo. Nós estamos apressados, inquietos e terrivelmente superficiais. A semente cai e cai em pedras, não cria raiz, e por não criar raiz, quando vem as lutas, não suporta, não frutifica. Você é ramo. Deus está te dizendo esta noite: permaneça, permaneça, permaneça. Deus, mas eu não suporto. Quem disse que a força é sua? Alamar, agachura, aramahaya. Você vai ficar no seu canto. Você não vai entregar. Porque se você entregar, você vai viver assim, entregando toda vez que as coisas não dão certo. E aí você vai sair deixando pedaço para todo lado. Lá na frente é um fragmentado, frustrado, mal resolvido, nunca terminou nada. Porque só termina quem enfrenta tudo que tiver que enfrentar. Eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam sem força para continuar.
E eu tenho essa sensibilidade do Espírito Santo de entender que o Espírito de Deus precisa te visitar hoje, para você sair daqui renovado e pronto para não desistir. Mas eu estendo minhas mãos sobre você agora. Feche os seus olhos. O Deus que alimentou Elias debaixo de um zimbro, desanimado e sem força, é o Deus que te visita agora e que te dá pão e que te dá água. E com esta comida que você está comendo nesta noite, você vai se levantar e vai caminhar. Você vai caminhar. Você vai caminhar. Você vai caminhar. Você vai caminhar. Receba renovo de Deus agora. Renovo de Deus agora sobre a tua vida. Que Deus renove tuas forças agora. Que Deus tire este cansaço que você não sabe nem por que sente. Afinal de contas, só vive deitado. Mas Ele está te renovando agora. Para você correr, para você frutificar. Para você fazer mais. Para você entregar mais. Receba esta palavra. Receba renovo de Deus agora. Se Ele te visita, abra sua boca agora. Comece a adorá-lo. Talvez você agora vai falar línguas, porque a glória de Deus está derramada no Campo Brasil desta noite. Comece a glorificá-lo agora. Há um renovo de força de Deus sobre ti. Deixa eu terminar esta palavra. Existem princípios nessa conexão que a gente precisa saber. E há pelo menos 3 princípios que esta conexão fala, aponta. E eu queria rapidamente falar desses princípios para já encerrando esta palavra. O primeiro princípio que está atrelado a esta conexão que há entre eu e Cristo, entre você e Cristo, é o princípio da unidade. Cristo, quando diz eu sou a videira e vocês são ramos, Ele está dizendo que há uma unidade vital e necessária para que a gente cumpra o propósito pelo qual Deus nos chamou. Porque não estamos apenas ligados em Cristo, nós estamos ligados uns aos outros. E é interessante que isso é tão importante para Cristo, que quando logo em seguida Ele vai orar a oração sacerdotal de João 17, Ele vai pedir isso ao Pai. Ele vai pedir esta unidade, esta comunhão, esta capacidade de se relacionar-se à medida, à estatura e à imagem da própria Trindade. Que coisa incrível! Quando nós estamos ligados em Cristo, sendo Ele a videira e nós os ramos, nós estamos vivendo e desfrutando de uma comunhão e de uma unidade que Jesus espera de nós. Nós precisamos de unidade, porque algumas coisas estão em risco quando a gente afronta, quando a gente coloca em risco a unidade. Primeiro está em risco nossa própria sobrevivência. Jesus disse isso: um reino que se divide não subsiste. Cada cristão, cada jovem, cada adolescente precisa empenhar-se ao máximo pela unidade da igreja. O tema da unidade não é de interesse apenas dos pastores e da liderança. Precisa estar no coração de cada crente, porque é a unidade que nos fará viver e suportar os dias maus que temos pela frente. Quando Jesus ora pela unidade, Ele vê um tempo desta igreja sendo perseguida, sendo caçada. O Império Romano buscando esses pastores e essas lideranças a todo custo para matá-los. Como esta igreja sobreviverá os dias maus se ela não estiver em unidade? Mas também estará em risco. Se faltar unidade, estará em risco
o nosso próprio testemunho e a credibilidade da nossa fé. Gente, nós precisamos lutar pela unidade. E fazemos isso desde os primeiros anos de vida na igreja. Quando nós desestimulamos atitudes de insubmissão, de rebeldia, que já começa a aparecer na infância. É aquele momento que a liderança reúne, propõe alguma coisa, e um ali no meio do grupo diz: eu não vou. E se eu fosse vocês, eu também não ia. E já divide tudo. Já atenta contra a unidade que precisa se estabelecer para que aquilo que Deus está trazendo aconteça. Vocês pensam que isso não acontece nas relações micros da igreja? Nas relações micros, projetos que são trazidos para um pequeno grupo, e de repente sai daquela reunião, um no meio daquele grupo, sai dali determinado a sabotar aquilo, e manda mensagem e liga: eu não gostei, por mim não seria desse jeito. Eu não vou viajar 3.000 quilômetros para não contar o que Deus está mandando eu dizer, gente. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Preciso estar ligados, conectados. A seiva que brota das raízes e passa pelo tronco e chega até vocês, só existirá, só será uma realidade se vocês estiverem unidos. Mas há um segundo princípio dessa conexão, e o princípio é o princípio da santidade. Jesus fala disso quando diz: vocês estão limpos pela palavra que tenho ensinado a vocês. Esta limpeza é o processo contínuo e progressivo da santificação que Cristo opera em nós por meio da sua palavra. Porque se estamos ligados nele, nessa relação mística, espiritual, orgânica, a vida dele, a santidade dele é compartilhada conosco. Portanto, a santidade dele nutre a gente, nutre nossa alma e o nosso espírito. E quando Cristo quer essa conexão, Ele quer, porque por meio dela Ele santifica a minha vida e a sua vida. Estando nele, a santidade dele é compartilhada com você. Mas em terceiro lugar, o terceiro princípio desta conexão é a frutificação. É por isso que estamos nele, conectados nele. Cristo quer essa frutificação. É o resultado desta união mística e espiritual entre o discípulo e o mestre, entre o ramo e a videira. E aí há duas verdades espirituais importantíssimas que Jesus nos ensina sobre essa frutificação. Atente, eu estou já no final desta palavra. A primeira verdade sobre essa frutificação é que Ele, Cristo, sendo a videira, estando nós ligados nele, nós somos chamados e exortados para uma frutificação crescente. E aí, aqui entra o trabalho de uma terceira pessoa que Cristo apresenta em João 15, que é a figura do Pai. O Pai planta a vinha, o Pai é o agricultor. Ele chega naquele ramo que dá fruto. Você pensa que ele se contenta? Ele vai podar para dar mais fruto. Tem algumas pessoas que estão entendendo o que eu estou falando. Porque eu sei que é difícil entender às vezes, porque a luta chegou justamente quando a gente mais se dedica. Eu sei que a gente pergunta assim: Deus, eu fui relapso, negligente, mas agora justamente quando eu estou envolvido, é quando eu passo isso. Você está frutificando. O Pai está podando você, limpando você. Levante a sua mão, porque Ele quer mais fruto. O texto fala de frutos, mais frutos e muitos frutos.
Eu sinto a glória de Deus nesta hora, nesta casa, porque eu sinto Deus dando respostas a pessoas aqui. Você vai frutificar mais. Isto não vem para te matar. Você vai sobreviver a isto mais forte. E vai frutificar mais, e vai frutificar. Receba esta palavra. Esta luta não é para destruir você. Você vai frutificar mais. Mas há uma segunda verdade na frutificação. Porque o Pai não quer apenas um fruto que se multiplica. Ele quer um fruto que permanece. Eu vos nomeei para que vocês vá e deem frutos. E este fruto permaneça. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra conclusiva para você sobre isto. Porque nenhum de nós quer lutar em vão. Se há uma coisa que os seres humanos perseguem a vida toda, é não viver inutilmente. Ninguém quer ter a sensação de que está vivendo inutilmente. Todos nós queremos sentido para as coisas. Todos nós somos guiados por propósitos, por idealizações. E nutrimos no coração a expectativa de que o que estamos fazendo vale alguma coisa. Tem algum significado. Estamos deixando alguma coisa. Eu tenho uma palavra para vocês nesta hora aqui. No final do ano passado eu visitei alguns países, visitando os nossos missionários da nossa igreja. Nós temos missionários em todos os continentes do mundo. E nessas viagens visitamos alguns países da Europa. E eu entrei em templos gigantes, vazios, sem culto, sem crente, sem nada. Eu estive lá. E uma daquelas experiências eu comecei a chorar e perguntando a Deus, aonde esse fruto morreu? Aonde esse elo se quebrou? Aonde falhamos e não transmitimos uma memória à geração que veio depois? O que fizemos para que se levantasse uma geração que não conhecia Deus? E quando eu olho o Camp Brasil, milhares de jovens e adolescentes aqui, eu vejo Deus dizendo, há um fruto que permanecerá. Quem quer ser esse fruto que permanece? Levante a sua mão, por favor. Porque Deus está investindo em você. Você é a garantia de que no futuro estas portas continuarão abertas. E enquanto Jesus não voltar, a glória dele estará nesta casa. Camp Brasil, Congresso de Adolescentes da AD Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o